Meus irmãos, como nós sabemos, o mundo inteiro está apavorado por conta de uma pandemia e as consequências que essa pandemia trará para o mundo. Mas quem o homem realmente deveria temer? Ou o que o homem realmente deveria temer? O salmista responde no versos 11 e 12: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Os homens devem temer Deus e o seu juízo. No capítulo 10 de Mateus, Jesus diz que nós não devemos temer os homens, porque os homens apenas matam o corpo. Antes, nós devemos temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Pior que os homens, meus irmãos, pior que a pandemia, é o juízo e a justiça de Deus. Esse Deus que sente indignação todos os dias por ter a sua santidade agredida pelos pecadores. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada contra ele, diz o salmista. E contra o perverso, ele vai dizer no verso 13, que Deus preparou instrumento de morte, preparou setas inflamadas. Em tempos de calamidade, a igreja mais do que nunca, ela precisa anunciar Cristo como Salvador, Cristo como a única esperança para os perdidos. Mas a igreja precisa fazer isso de forma bíblica, sem romantismo. Jesus foi enviado ao mundo, não foi para salvar os pecadores do inferno propriamente dito. Jesus não foi enviado ao mundo para salvar os pecadores do coronavírus. Jesus não foi enviado ao mundo para salvar os pecadores do desemprego. Jesus foi enviado ao mundo para salvar os homens da ira de Deus. Deus então ele enviou o seu Filho para salvar os homens dele mesmo. Entenda, o inferno só é inferno da forma mais tenebrosa que você possa imaginar. Não é porque o inferno é ruim em si mesmo. O inferno só é ruim por causa da presença de um Deus irado, que exercerá a sua justiça sobre a vida dos réprobos que ali estarão presentes. Então o que faz o inferno ser terrível é a presença do Deus vivo. Hebreus 10:31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível não é o coronavírus, terrível não é o desemprego, terrível não é a recessão econômica, terrível é o juízo do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada contra ele. Eu acho interessante algumas pessoas que gostam de ler salmos, porque diz que o salmo tem uma linguagem mais amável, né? Aí repudia algumas passagens bíblicas, porque segundo esses crentes românticos, são passagens agressivas. Mas veja o que o salmista está falando aqui.